Não há nada melhor a que se comparar, esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e
início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
tumba vazia agora está. O céu se adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Crer e observar. Obedecer ao que Cristo mandar. Vamos orar para ouvirmos a sua palavra, para ouvirmos aquilo que Jesus vai nos mandar fazer nesta manhã, para os nossos dias. Oremos. Pai, nós vamos ler a tua palavra e diante dela nós nos colocamos com temor e tremor, porque reconhecemos a nossa limitação. Por mais que estudemos, por mais que saibamos, por mais que recorramos, ó Pai, às ferramentas que nos são colocadas à disposição para a interpretação da tua palavra, nós sempre precisamos da tua iluminação.
Precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender a tua palavra e para que ela se transforme para nós em palavra do Senhor. Para que ela califunda o nosso coração, a nossa mente, para que possamos nos comprometer com ela e para que possamos viver a tua palavra, obedecer a tudo aquilo que Cristo nos mandar fazer. Obrigado pelo privilégio que temos de ler e ouvir a tua palavra, a tua voz. Obrigado, Pai, eu em particular, por ter o privilégio de transmitir a tua palavra. Mas sei também da responsabilidade, porque estou falando ao teu povo, o povo que é de propriedade exclusiva do Senhor. E por isso, Pai, eu preciso da tua iluminação. Oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. E a igreja, lugar de servir. Igreja, lugar de serviço. Vamos ler lá em Atos, no capítulo 3, do primeiro verso ao verso 10º. Atos, capítulo 3, do primeiro versículo ao versículo 10º. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. E eles olharam firmemente para ele, para aquele homem ali pedindo um auxílio. E Pedro então disse: olhe para nós, olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. E no mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo, que ficava sentado ali perto do portão formoso do templo, ficaram admirados, ficaram espantados com o que havia acontecido. Palavra do nosso Deus. Conta que Tomás de Aquino, o grande pensador, filósofo e teólogo da igreja do século XIII, certa vez ouviu do Papa Gregório X um comentário sobre este texto. E dizia então o Papa: hoje a igreja não pode dizer que não tem prata e ouro, referindo-se à riqueza da igreja. E Tomás de Aquino respondeu: a igreja também não pode dizer hoje, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, mostrando que a igreja perdeu o rumo, perdeu a missão, o sentido. Havia enriquecido, mas havia perdido o poder de Deus. O livro de Atos, escrito por Lucas, narra o início da igreja cristã no primeiro século. Nele encontramos algumas marcas importantes da igreja, lá no seu início, no início da caminhada, e marcas importantes que devem ser imitadas pela igreja de hoje. Longe de queremos ver na igreja primitiva uma igreja perfeita. Ela não era, tinha os seus problemas, e é só olharmos para o livro de Atos que nós vamos perceber de uma maneira muito clara esses problemas internos na vida da igreja. Quando nós vemos ali
passando um pouquinho mais à frente, no capítulo 5, nós vamos ver ali um problema na vida da igreja causado por Ananias e Safira, que mentiram diante de Deus, que queriam se aparecer com as suas ofertas ali diante das pessoas, ganhar ali os louros, a glória para eles. E acontece aquilo que nós sabemos ali, né, com Ananias e Safira. Mais à frente, vamos ver os cristãos judeus exigindo que os gentios que se convertiam fossem circuncidados, que obedecessem aos rituais ali da lei judaica, precisando para acertar esta pendência, aquilo que nós chamamos de o primeiro concílio da igreja cristã em Jerusalém. Está lá em Atos, no capítulo 15. Vemos também Paulo e Barnabé. Paulo, o grande evangelista, missionário, Barnabé, né, o sábio, Barnabé, aquele que era o pastor, o pregador ali da igreja, tendo uma desavença por causa de João Marcos, sobrinho de Barnabé, causando uma separação entre eles na realização da segunda viagem missionária. Isso porque na primeira viagem João Marcos estava junto, mas logo no início não aguentou ali a puxada, não aguentou ali o trabalho, né? Achou que estava muito difícil e abandonou o barco e voltou. E aí, então, quando eles vão sair para a segunda viagem missionária, aí Barnabé fala, vamos chamar João Marcos, vamos levar João Marcos de novo. E Paulo diz, não, pisou na bola ali, agora não vai mais não, né? Vamos só nós agora, não vamos mais, vamos levar outro, mas não vamos levar, né? Mais ele, vamos levar Silas, mas não João Marcos. Paulo foi duro, podemos dizer até intransigente naquele momento. E isso causou realmente, sabe, uma briga interna ali entre eles, a ponto de separarem, tá? Barnabé, ele vai com João Marcos para outro lugar, vai cuidar de João Marcos, tratar João Marcos, né? Vai ser o pastor de João Marcos, e Paulo e Silas foram para outro lado. Na segunda viagem missionária, aí registrada no livro de Atos. Portanto, não era uma igreja perfeita, porque igreja perfeita, sem problemas, não existe. Mas apesar de não vermos a perfeição na igreja retratada aqui em Atos dos Apóstolos, podemos ver claramente que era uma igreja que buscava fazer a vontade de Deus, uma igreja que buscava ser obediente a tudo que Cristo ordenar, uma igreja que entendia o chamado de Jesus como um chamado para o serviço, ou seja, um chamado para a diaconia, um chamado para se ofertar, um chamado para se doar, um chamado para estender a mão. E nesse texto que lemos, em que narra um milagre realizado através dos apóstolos, mostra-nos as marcas de uma igreja servidora, onde Cristo é o Senhor, onde o que importa é agradar a Deus e não a homens e mulheres, onde o amor era o que movia a igreja a servir, porque quem ama, obedece e serve com alegria ao Senhor. Certo dia, diz o texto, Pedro e João subiam ao templo para orar, a importância de orar, a importância de estar ali orando. Uma igreja servidora é uma igreja que ora, pois a oração é o combustível para a sua caminhada. Uma igreja que serve sabe que precisa da comunhão com Deus para realizar a obra do Senhor. Pedro e João foram ao templo para orar. E ali, diante de uma situação que acontece muito nos dias de hoje, e com a pandemia isso se agravou, Pedro e João tomaram uma atitude que mostra o porquê de sermos chamados de Igreja do Senhor Jesus. E é sobre esta atitude que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Sobre as marcas que devem caracterizar a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja servidora, uma igreja disposta a servir, uma igreja que se coloca nas mãos de Deus para servir
aonde ela está inserida, para ser relevante em seu contexto, para ser uma igreja que mostre Cristo Jesus. Uma igreja servidora é uma igreja solidária. Pedro e João estavam indo para orar e se depararam com um homem coxo de nascença, que diariamente mendigava na porta do templo. Ele vê a Pedro e João e pede então uma esmola, pede uma ajuda. E no verso 4 diz assim: eles olharam firmemente para aquele homem. E Pedro então disse para aquele homem: olhe para nós. Eles viram o mendigo, viram aquela pessoa carente, aquela pessoa necessitada, e disse: olhe para nós. Chamou a atenção daquele homem para que olhassem para eles. Normalmente, nós viramos o rosto, normalmente as pessoas não querem saber de ser vistas por pessoas assim, porque essas pessoas incomodam, ficam pedindo alguma coisa, ficam ali, né, como que importunando ali aqueles que têm, aqueles que podem contribuir, aqueles que podem ajudar. Mas Pedro e João, não. Além de verem aquele homem, além de notarem aquele homem, disseram: olhe para nós. Olhe para nós. Chamou a atenção daquele: olhe para nós. Eu creio que essa é a primeira marca da igreja de Jesus, que tem faltado muito nos dias de hoje. Uma igreja solidária, uma igreja que vê, uma igreja que enxerga aqueles que estão perdidos, que estão à margem, que estão precisando de tudo. Pessoas sem esperança, pessoas sem vez, pessoas sem fala, pessoas que estão condenadas à miséria, à fome e à morte. Uma igreja solidária é aquela que tem sensibilidade para enxergar estas pessoas, que não fecha os olhos para aqueles que tanto precisam da nossa ajuda. Porque se a igreja fechar os olhos, se a igreja não olhar para essas pessoas, elas estão condenadas a viver ou a morrer na miséria. Eu creio que Pedro e João devem ter se lembrado de Jesus e da parábola que Jesus contou do bom samaritano, que Jesus havia contado a eles, ensinado a eles. E eles aprenderam com Jesus a não ser como sacerdote, como levita daquela parábola, que eram religiosos, que tinham ali a responsabilidade de servir, de acolher, de ajudar aquele que estava caído, aquele que estava na sarjeta, aquele que estava moribundo, aquele que estava machucado. Mas não, fingiram que não viram, porque talvez não queriam se contaminar. Estavam voltando da celebração, voltando do culto. Foi um culto gostoso, um culto assim que emocionou, foi bênção. E aí não podiam se tornar impuros tocando naquele homem que estava caído ali, quem sabe estava até morto já, e não podia tocar, senão iria se contaminar. Se achavam puros demais. E nós, igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje, será que temos visto estas pessoas? E mais, será que temos pedido para que elas olhem para nós, que nos procurem, que nós temos aí uma palavra de salvação, nós temos aí uma palavra de esperança e mais, nós temos condições de ajudar nas suas necessidades materiais, emocionais e espirituais. Há muita gente invisível na nossa sociedade, gente que a gente não vê mais, gente que passou a fazer parte da decoração da cidade. Cito um deles, morador de rua. Estamos nos acostumando com eles. Nos acostumando com eles. Achamos que isso é normal. A igreja de hoje tem se especializado em cultos. E realizam cultos maravilhosos, cultos muito lindos, muito bem preparados, onde o louvor, a música, tem sido quase o ponto central do culto. Se investe muito nisso. Quase não sobra espaço para a palavra. Já fui pregar em muitos lugares, né, que o espaço para a palavra se tornava reduzido.
embora eu nunca deixei de falar aquilo que Deus queria que eu falasse naquele momento. Tinha que aguentar. Cantaram demais, vai ter que aguentar. Mas o fato é que é isso, e muitos acham que cultos assim, que emocionam, é avivamento, que a igreja é uma igreja avivada. Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, no seu livro Avivamento Urgente, um livreto, diz algo que é importante sabermos. Louvor que levanta as mãos para os céus, mas não estende para o próximo, é barulho para Deus. Somos chamados como igreja para servir e não ficar só cantando na igreja. Aliás, a música, o louvor, deve vir de vidas consagradas que servem a Deus, senão não é aceita por Deus. É só ler lá em Amós, no capítulo 5, do verso 21 a 24, aonde Deus fala através do profeta ao povo: olha, vocês têm música, vocês têm liturgia, vocês têm os ritos, vocês têm tudo muito bem preparado aí, mas tudo isso para mim é barulho, é abominação, não serve para nada. Vai viver de maneira justa, vai fazer a minha vontade, aí sim o louvor é aceito. Igreja que serve é aquela que enxerga aqueles que estão carentes da graça de Deus e vai ao encontro deles, a fim de que, pela graça de Deus, proporcionar-lhes vida, e vida em abundância, vida completa em Cristo Jesus. A igreja primitiva não tinha recursos, não realizava cultos cheios de atrações, mas ninguém tem a coragem de negar que ali acontecia o verdadeiro avivamento de Deus. Para onde a igreja tem olhado nos nossos dias? Qual é a visão da igreja para os nossos dias em tempos de pandemia? Temos que ser uma igreja solidária. Não sabemos, irmãos e irmãs, por que Pedro e João nunca viram um mendigo. Não era a primeira vez que eles iam ali para orar no templo. Com certeza, né, já haviam passado por ele em alguns momentos ali, em algumas vezes, ou talvez muitas vezes, mas a partir do momento que tomaram conhecimento, que chamaram a atenção ali, que tocou neles ali, que viram o homem coxo, que ouviram o seu pedido, que ouviram o pedido de socorro, tiveram que tomar uma atitude e agiram como Jesus. Há fatos que passam despercebidos à igreja, tudo bem, mas a partir do momento que tomamos conhecimento, não podemos ficar omissos e calados diante da injustiça, diante daquilo que está acontecendo, diante de pessoas que estão sofrendo, que estão passando fome, que estão vivenciando seus dramas emocionais, que estão aí sofrendo com tudo isso que está acontecendo. Segunda marca de uma igreja servidora é uma igreja atuante pela vida. É a segunda marca de uma igreja servidora que segue os passos de Jesus. Uma igreja atuante pela vida, em favor da vida. Não basta ser sensível, não basta enxergar os necessitados, mas ir ao encontro deles, oferecendo aquilo que nós temos em nome de Jesus. Reparem bem naquilo que Pedro falou para aquele homem coxo. No verso 6, então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pedro estava dizendo, respondendo àquele homem, que ele não tinha dinheiro, mas se ele tivesse, ele também dava, porque ele dá tudo o que tem. Pedro diz: não tenho prata, não tenho ouro, como dizem outras traduções. Isso significa que se tivesse, também daria. Muitos interpretam essa passagem dizendo que não devemos dar dinheiro, mas orar com aqueles que estão necessitados. Mas como orar por alguém que está passando fome, com alguém que está jogado, com alguém que está machucado, e não tomar gestos concretos em relação a essa pessoa para tirar ela daquela situação? Só dizer vou orar por você não vai resolver. Como é difícil conseguir dinheiro, contribuição, para projetos sociais, para ações diaconais, para o serviço. E aí, irmãos e irmãs, já contei isso uma vez,
ou duas na igreja, sempre que precisa eu conto, para que possamos atingir os nossos objetivos de ser uma igreja servidora, e nós precisamos ser essa igreja nos dias de hoje. Então, presta atenção numa historinha que eu sempre conto daquele pastor que trouxe 3 notícias para a igreja. Uma notícia era ruim demais, horrível. A outra notícia era boa, excelente, maravilhosa. E a outra ele não sabia dizer se era boa ou se era ruim. A notícia ruim, ele diz, olha, com essa pandemia, tá? Estou contextualizando. Com esta pandemia, muitas famílias estão passando necessidades, perderam o seu emprego, pessoas perderam seus negócios, estão passando por necessidades, estão aí passando fome. Há pessoas literalmente que não têm o que comer, próximo de nós, perto de nós. Muitas vezes são membros de igrejas irmãs que estão passando essa necessidade. E nós não temos como socorrer, não temos como ajudar estas pessoas. E aí a igreja fica com o coração apertado, pede, tem misericórdia, Senhor, providencia, ajuda, Senhor, abre as portas. Dá notícia boa, pastor. A notícia boa é que nós conseguimos os recursos. A notícia boa é que nós conseguimos os alimentos. A notícia boa é que nós conseguimos aí as condições para ajudar essas famílias. Se não podemos ajudar todas, não podemos ajudar algumas. Agora, a notícia que eu não sei se ela é boa ou se ela é ruim, é que o dinheiro está com vocês. É que o alimento está com vocês. Porque Deus tem nos abençoado e Deus tem nos dado condições. Irmãos e irmãs, nós estamos numa campanha de alimentos aí, material de limpeza, para ajudar as famílias necessitadas, para ajudar as pessoas que precisam e necessitam. Vamos ajudar, vamos estender a mão. A reação de Pedro demonstra que uma igreja servidora deve estar disposta a dar o que tem em favor da vida, a partilhar do que tem. Ele aprendeu isso com Jesus. Para Jesus, a vida era mais importante que o dinheiro. A vida era mais importante que os bens materiais, a instituição, a religião e qualquer outra coisa. Pedro deu o que tinha e a igreja deve agir assim para que as obras de Deus sejam manifestas. Nem sempre aquilo que professamos tem sido coerente com aquilo que nós fazemos. O templo, os bens da igreja não são e nunca vão ser mais importante do que a vida. Pelo contrário, tudo isso deve ser usado para gerar vidas em Cristo Jesus. A razão de ser da igreja é servir, é pregar e viver esse evangelho, fazer a vontade do Senhor Jesus. E ele nos manda, ide pregai o evangelho. E Jesus nos ensinou o evangelho integral, ou seja, o ser humano como um todo. Pregar a palavra, verbalizar essa palavra, anunciar essa palavra, mas também estender a mão a quem precisa. Viver essa palavra no dia a dia, usando os recursos que Deus tem dado à igreja. E lembrando que a igreja somos nós. Terceira marca de uma igreja servidora é que ela é uma igreja corajosa. Essa é a terceira marca da igreja que serve, que segue os passos de Jesus. Ter a coragem para fazer a vontade de Deus neste mundo. Precisa ter coragem, precisa ter fibra. A igreja vê aqueles e aquelas que precisam. Tem sensibilidade de enxergar essas pessoas. Elas não passam despercebidas ao olhar da igreja. Está disposta a dar, partilhar o que tem para resgatar aquelas vidas. Mas precisa ser corajosa. Corajosa para dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso porque dizer em nome de Jesus, levanta e anda, implica em compromisso com aqueles e aquelas que recebem essa palavra. Presta atenção naquilo que aconteceu ali, depois que Pedro diz, em nome de Jesus, levanta e anda para aquele homem.
Diz assim: em seguida, Pedro pegou a mão direita daquele homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Reparem bem, o milagre só aconteceu depois que Pedro e João o pegaram pela mão, tiveram a coragem de tocar naquele homem, tiveram a coragem de sustentar aquele homem, tiveram a coragem de levantar aquele homem. Assim como aconteceu na multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus pega os pães, 5 pães ali e 2 peixinhos, ele agradece a Deus ali por aquilo que tinha, e ele dá aos discípulos para que repartam, para que estejam partilhando daquele alimento com aquela multidão de mais de 10.000 pessoas. E aí o milagre se realiza quando eles tiveram a coragem de ir partilhando daqueles 5 pães e 2 peixinhos. E Deus sobrou. Porque com Deus é assim. Com Deus não é miséria, não. Com Deus é assim que ele faz. O milagre, quando chega para nós, ele chega de forma completa. Aqui também mostra isso. Que a participação da igreja na pregação do evangelho vai além das palavras. Chega ao toque, ao abraço, oferecendo-se para levantar aqueles que estão caídos. Aí o milagre acontece. É claro que a gente não está podendo abraçar agora, né, por causa da contaminação, mas nós podemos ajudar sim as pessoas, podemos levantar as pessoas, podemos trazer esperança às pessoas, podemos fazer as pessoas olhar para nós e ver Jesus através da nossa vida, ali anunciando a palavra e levando alimento, e ali estendendo a mão àqueles que precisam. Agora, quando se faz a vontade de Deus, se prepare, porque em consequência do gesto, da atitude concreta de Pedro e João, eles foram presos. Olha, foram presos. Por que foram presos? Porque estavam anunciando ali no templo o amor de Deus, o amor que havia aprendido com Jesus, e ousaram tocar naquele homem e curar aquele homem. É interessante como muitos querem que as coisas continuem da mesma maneira, permaneçam da mesma maneira. Mas Pedro e João não. Eles disseram: em nome de Jesus, levanta e anda, e sustentaram e curaram aquele homem, deram uma nova vida, cidadania, dignidade àquele homem. E a prova do amor incondicional de Deus estava justamente na presença daquele homem que se levantou, ficou firme, começou até a pular, dar saltos de alegria e louvar e celebrar ao nosso Deus. É o crente convertido novo, é aquele que está com todo entusiasmo, com todo vigor e quer falar e quer louvar a Deus e quer anunciar essa palavra. A igreja servidora que faz a vontade de Jesus é corajosa, sim, porque assume compromisso com aqueles e aquelas que são ajudados e incomoda aqueles e aquelas que querem manter as coisas do jeito que estão. Tá bom assim? Tem gente que não quer que mude. Mas a igreja não pode se conformar com isso. Como nós cantamos, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, eu posso crer que pode ser muito melhor, e não só para mim, mas é melhor para todos e todas. Para todos e todas. A minha alegria, ela depende de Jesus. E quando eu olho para Jesus, eu vejo que a minha alegria também depende da alegria do outro. Porque Jesus, ele quer a alegria de todos. Quando a igreja servidora vive e pratica a fé e o amor de Deus, certamente essas marcas ficam evidentes. Quer tenha milhares de membros ou poucos membros. Tem muita igreja que acha que é pouco, que é pequena e não consegue fazer nada. Consegue sim. Consegue sim. Nós cremos no Deus que criou os céus e a terra, no Deus que tem todo o poder, no Deus que o ouro e a prata é tudo dele. Assim como oramos, pedimos sempre: Senhor, providencia, nos ajude, temos que fazer a manutenção do templo, construir templo e assim por diante. Vamos fazer com fé, vamos lançar desafio que nós vamos conseguir. Eu quero ver a igreja fazendo isso para ajudar os pobres, os necessitados, aqueles que precisam. Vamos estar orando e clamando: Senhor, nos ajuda, dá-nos condições de ajudar as pessoas famintas.
A igreja que faz isso certamente vai incomodar. Inclusive os de dentro, porque tem gente de dentro que não quer fazer isso. Mas continuará sendo solidária, atuante pela vida e corajosa para fazer a vontade de Jesus. Uma igreja que é solidária, atuante e corajosa, mostra de maneira concreta ao mundo o amor de Deus. O mundo só vai conhecer o amor de Deus quando nós tivermos a coragem, a igreja do Senhor Jesus. Eu estou falando aqui para toda a igreja evangélica. Estou sendo pretensioso. Falando para toda a igreja evangélica. Nós temos que mostrar o amor de Jesus a este mundo. A este mundo. Não ficar preocupado em querer abrir templos. Ficam contaminando pessoas só para arrecadar dinheiro. Para sugar o sangue das pessoas. Tá? Para se aproveitar da fé das pessoas. Mas ser igreja espalhada nos vários lares. Mas uma igreja que tem sentimento de pertença, que sabe que é a igreja de Jesus e que estende a mão para ajudar e partilhar com aqueles que precisam e necessitam. Aí o amor de Deus será visto por todos e todas. Em vez de ficar disputando espaço, quantos membros vai ser aqui, membros ali, vamos ser discípulos e discípulas de Jesus. E eu quero concluir, irmãos e irmãs, contando uma história que também já contei várias vezes e já contei em muitos lugares essa historinha. Muitos lugares. Tá? Porque acredito que é uma história que exemplifica, sabe, de uma maneira concreta esse agir da igreja servidora e que mostra o amor de Deus. Porque tem a ver com aquele versículo que todos nós conhecemos, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu seu único Filho e mostrou de maneira concreta esse amor, entregando o seu único Filho, para que possamos ter vida, vida em abundância, vida eterna, vida completa. E a história diz que uma criança, essa criança chegou para um policial e pediu ajuda, uma criança faminta, uma criança dessas que a gente vê na rua aí, né, pedindo dinheiro, pedindo, né, ajuda, que mora na rua com a família, estão abandonadas. E o policial disse, olha, eu não posso te atender, não tenho como te ajudar aqui. Agora, então, faz o seguinte, vai na rua tal, né, número tal, bate na porta. E ao ser atendido ali, você diz somente isso, João 3,16. Só fala isso, João 3,16. E aquela criança foi. E ela chegou naquele local, bateu na porta, uma mulher atendeu, e ele disse, João 3,16. E aquela mulher acolheu aquela criança, viu que ela estava ali com a roupa rasgada, viu que ela estava suja, e então conduziu ela para que tomasse um banho quentinho, gostoso. Enquanto aquela criança tomava o banho, ela pensava, eu não sei o que é João 3,16, mas está me lavando. Terminou de tomar banho, foi dado um pijama, ela colocando o pijama ali, enquanto ela colocava, ela pensava, eu não sei o que é João 3,16, mas está me vestindo. Terminou de se vestir, foi levado ao refeitório, ele estava com muita fome, comeu, se fartou ali gostosamente, e ele continuava pensando, eu não sei o que é, quem é João 3,16, mas está me alimentando. Terminou de comer, de se alimentar, já era noite, ele foi levado então ao dormitório, uma caminha gostosa, cobertor quentinho ali, e enquanto ele esperava o sono chegar, ele pensava com alegria, eu não sei o que é João 3,16, mas está me aquecendo. Pela manhã, quando acordou, foi lá no refeitório para tomar o seu café, e enquanto ele estava tomando o café, aquela mulher que o havia acolhido disse para ele, ou perguntou para ele, você sabe o que é João 3,16? E ele disse, eu não sei o que é João 3,16, mas me lavou, me vestiu, me alimentou e me aqueceu. E aquela mulher, esse fato aconteceu lá na Inglaterra, e aquela mulher que era do Exército de Salvação, uma denominação cristã,
ela que trabalha com o tripé, pão, sabão e salvação, ela então pôde falar do grande amor de Deus, revelado em Cristo Jesus para aquele menino. E aquele menino soube compreender o que significa esse amor, porque ele experimentou de maneira concreta esse amor de Deus na sua vida, através dos gestos concretos daquela mulher. Só assim as pessoas vão conhecer o amor de Deus. Não adianta falar do amor se a gente não mostra esse amor no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas ações diaconais enquanto igreja do Senhor Jesus.